Então, Lula assinou a MP 1184, que visa alterar a tributação de fundos exclusivos, mas que pode acabar impactando também alguns fundos imobiliários e também fiagros. E sim, eu sei, gente, que não são todos os fundos imobiliários, nem todos os fiagros, mas isso também acaba alterando a perspectiva sobre a tributação dos dividendos dos fundos imobiliários. Então me acompanhe até o final do vídeo. Se vocês são novos por aqui, podem já se inscrever, clicar no sininho e se no final vocês gostarem, não esqueçam do like e, claro, de comentar aqui embaixo o que vocês estão achando de tudo isso. Vocês acham que fundos imobiliários, os dividendos, eles serão ou não tributados por conta dessa MP ou até mesmo depois da reforma tributária? Bom, vamos lá, gente. Deixa eu começar, então, essa nossa resenha de hoje explicando justamente o que são esses fundos exclusivos. Porque até então eu sei que muitos nem sabiam que existiam esses fundos exclusivos, que são fundos de investimentos criados muitas vezes com auxílio de private banking, family offices, que fazem a gestão do patrimônio de pessoas ou de famílias que são muito ricas. E esses fundos de investimento, geralmente eles são constituídos, por exemplo, com um cotista com valores a partir de 10 milhões de reais, ou seja, justamente para facilitar a gestão patrimonial e também ter o diferimento tributário. E quando eu digo diferimento tributário, é justamente isso. Esse tipo de fundo, diferente do que alguns estão falando, eles pagam sim imposto, só que esse imposto ele é pago somente no resgate de algum valor dentro desse fundo, quando o cotista em si coloca efetivamente a mão nesse dinheiro. Só que o que acontece? Essa MP 1184, ela quer mudar a forma de tributação. Ela quer que, ao invés de pagar somente no resgate, quando você efetivamente está realizando lucro, ela quer trazer o tal do come-cotas para fundos exclusivos. E sim, eu sei que muitos de vocês já conhecem o come-cotas porque fundos de investimento de renda fixa, multimercados ou até mesmo fundos cambiais que nós encontramos lá na plataforma da corretora, eles já têm a incidência desse come-cotas, que nada mais é do que o imposto de renda incidindo semestralmente no último dia útil do mês de maio e também no mês de novembro. E aí, é claro, o governo está defendendo essa medida dizendo o seguinte: nós defendemos a isonomia tributária. Se as pessoas comuns estão pagando esse come-cotas, por que os super ricos eles ficam sem a necessidade de pagar, né? E olha, gente, ao meu ver, se você quer isonomia tributária de maneira que realmente favoreça as pessoas como um todo, a gente simplesmente deveria acabar com essa aberração que é o tal do come-cotas, porque basicamente o come-cotas, ele é o seguinte, ele é um tributo que incide antes de você realizar o lucro. É como se você tivesse que pagar imposto de renda antes mesmo de receber o seu salário. Então o que acontece? Isso aqui muitos ainda estão defendendo, dizendo o seguinte: olha, nós estamos trazendo come-cotas para todos, tanto para os super ricos como para as pessoas comuns, porque essas são as melhores práticas de grandes economias. Só que assim, gente, basta 2 minutos no Google que a gente consegue fazer o levantamento de que grandes economias, os principais países e mercados financeiros, eles não utilizam o come-cotas para tributar os investidores. Isso foi uma invencionice nossa lá de 2004, quando nós tínhamos uma crise fiscal aqui no Brasil no governo Lula, e aí eles, para tentar equilibrar as contas, eles precisavam arrecadar mais, consequentemente trouxeram o come-cotas de forma a antecipar um imposto de uma aplicação que você ainda nem realizou lucro e que você não tem certeza se lá no final você vai ter efetivamente lucro. E aí, no final das contas, o que eles estão fazendo foi criado lá em 2004, esse come-cotas está perdurando até hoje, tanto que agora vai acabar incidindo também em outras classes de ativos, como os fundos imobiliários e os fiagros. E de que maneira que isso vai acabar incidindo? Bom, basicamente, hoje, para um fundo imobiliário ou um fiagro ter a isenção do imposto de renda nos dividendos, eles precisam ter o seguinte: pelo menos 50 cotistas, ser negociado em bolsa e nenhum cotista ter mais do que 10% de participação nesse fundo. E aí eles estão alterando, diante dessa MP, de que, ao invés de 50 cotistas, agora o mínimo necessário serão 500 cotistas. Ou seja, eles estão elevando a régua e, consequentemente, atingindo mais FIIs e mais fiagros. Então, num total, nós teremos 132 FIIs
e 4 fiagros que passarão a ter a incidência desse imposto de renda que antes não tinham. É bem verdade que é uma minoria, todos os FIIs que estão no IFIX não serão afetados, os principais fundos imobiliários que nós negociamos na Bolsa de Valores também não serão afetados, mas, ao meu ver, essa tributação que eles estão querendo trazer também já ajuda, talvez, a afastar um fantasma da tributação dos dividendos dos fundos imobiliários. Porque, em tese, o que o governo está dizendo é que, através dessas MPs, ele está tentando tributar os super ricos. Então, ele já está conseguindo, através desse MP, tributar alguns dividendos dos super ricos que eles consideram. Então, até então, não haveria a necessidade de tributar também os dividendos dos fundos imobiliários. E outro ponto é que hoje, um dos maiores atrativos dos fundos imobiliários é justamente essa questão do dividendo que é isento. E se eles tirarem isso, seria meio que jogar uma pá de cal em cima dessa classe de ativos, o que afetaria, inclusive, o mercado imobiliário, porque muitos acabam utilizando os fundos imobiliários para levantar recursos e fazer ali investimentos, inclusive, na economia real. Então, eu acho que sim, vai acabar acontecendo essa tributação dos dividendos, mas eu acho que nos fundos imobiliários a gente não vai ver isso, pelo menos não em todos os fundos imobiliários. Talvez só nesse recorte por conta dessa MP 1184, mas não em todos. Num geral, eu acho que vai ter a tributação de dividendos através da reforma tributária, mas o foco vai ser muito mais a questão de empresas e de ações. E aí essa questão dos fundos imobiliários não. E eu espero não estar errada, né? O ponto é, esses fundos exclusivos, esses fundos imobiliários e esses fiagros que se encaixam dentro dessas características dispostas na MP 1184 passarão a ter a seguinte tributação. Fundos de curto prazo terão a tributação de 20% ao ano e os fundos de longo prazo terão a tributação de 15%. E aí o que o governo está trazendo agora também é o seguinte, tá? Para aqueles fundos exclusivos que quiserem tributar o estoque, ou seja, já tributar agora em 2023, apurar o lucro e pagar o tributo sobre isso, para tentar ajudar o governo, né, a diminuir o seu déficit fiscal que já está contratado para 2023, então eles teriam um desconto e pagariam apenas 10% sobre esse lucro. E aí que a gente começa a questionar se o governo ele será efetivo através dessas MPs em tributar os super ricos e conseguir bater as suas metas fiscais. Porque veja o seguinte, né? Nós temos uma meta fiscal de déficit zero para 2024. Com essa MP 1184, eles estão estimando arrecadar até 24 bilhões até 2026. Ou seja, isso é quase nada para os próximos 3 anos, se nós considerarmos que a própria Simone Tebet disse recentemente que para o ano que vem, para eles cumprirem essa meta de déficit zero, eles vão ter que buscar mais de 160 bilhões de reais em receitas. E aí é claro que quando a gente pensa, poxa, 24 bilhões até 2026 não é efetivamente muita coisa, é óbvio que vem mais algumas MPs, mais alguns tributos por aí para eles tentarem fazer fechar essa conta. Porque cortar alguns benefícios, super salários ou realmente fazer uma reforma administrativa para enxugar os gastos da máquina pública, é óbvio que eles não estão muito afim de fazer isso, né? Mas, então, acaba sendo justamente por meio dos impostos que eles vão tentar fazer fechar essa conta. Só que o ponto sobre tudo isso é, eles estão estimando esses 24 bi, talvez aí em um cenário, sei lá, até relativamente otimista. Hoje nós temos quase 1 trilhão de recursos alocados nesses fundos exclusivos e eles esperam esses 24 bi. Sim, pode acontecer de talvez algumas pessoas na iminência da SMP de querer tributar de forma semestral e não ter mais esse diferimento, alguns podem simplesmente vender os seus ativos nesse fundo exclusivo, que perde talvez o sentido, né, por conta dessa questão do diferimento que não vai mais existir, e podem pegar esses recursos e simplesmente mandar para fora. E aí eu sei, vai ter gente que vai dizer assim, ah, Bea, mas e a MP das offshores? Bom, a MP das offshores, ela sofreu resistência, tanto que eles tiveram que encaminhar agora um projeto de lei para tentar tributar os recursos de quem aloca dinheiro lá fora por meio de trusts, por meio de offshores.
E aí, no final das contas, ainda bem que foi por um projeto de lei, porque o texto ele realmente está muito mal escrito. Porque se o governo falou que queria atingir os super ricos, o que eles estão dizendo através desse MP é o seguinte: até R$6.000 você está isento, R$6.000 de lucro por ano. De 6 a 50, você tem 15% de imposto, e acima de 50 mil, você tem 22,5% de imposto. E aí eu me pergunto, a pessoa que lucra, sei lá, R$7.000 no ano, ela efetivamente já está sendo considerada uma pessoa super rica para pagar 15% de imposto? Então, assim, esse texto foi encaminhado por meio de um projeto de lei, ele pode ser alterado, não adianta sofrer muito por antecedência, mas o fato é, rico pode ser tudo, mas burro ele não é. Então sim, ele pode acabar mandando recurso lá para fora, e aí muitas vezes essas famílias, né, ou essas pessoas que são muito ricas, eles têm dupla cidadania, eles podem mudar a residência fiscal para outros países que são mais amigáveis tributariamente, e é claro que eles vão dar um jeitinho, óbvio, de forma legal, para driblar mais tributos, porque boa parte dessas pessoas já pagam bastante imposto, por exemplo, na pessoa jurídica, e aí no final das contas é óbvio que elas não vão querer pagar também mais imposto na pessoa física, principalmente quando nós não vemos uma iniciativa do próprio governo em fazer o próprio dever de casa, de gastar menos com talvez coisas que não seriam tão necessárias. Então, sim, rico pode ser tudo, menos burro. O que pode acontecer talvez seja realmente esses recursos indo para fora, essas pessoas mesmo mudando residência fiscal e fugindo dessa tributação. Se isso efetivamente vai acontecer, eu não sei. Mas nós vamos acompanhar de perto. Qualquer novidade sobre essas MPs, sobre esses projetos de lei, eu volto a trazer para vocês. Mas, em linhas gerais, eu realmente queria trazer essas mudanças e esses impactos nos fundos imobiliários e essa percepção de que talvez nós estamos afastando o fantasma de tributar a classe inteira de fundos imobiliários, pelo menos quando a gente fala dos dividendos. Mas agora, eu quero saber, óbvio, o que vocês acham sobre tudo isso. Podem escrever nos comentários, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.